Será que a dignidade tem um preço, ou um grito silencioso pode ecoar mais alto que o barulho ensurdecedor da injustiça? Para Samuel Adebayo, estudante bolsista na venerável Universidade de Cromwell, aninhada numa histórica cidade inglesa, essa pergunta não era um mero exercício acadêmico. Era o ar pesado que ele respirava todos os dias nos corredores de pedra fria, sob o peso de séculos de tradição e privilégio. A manhã começava sempre da mesma forma. O trajeto apertado no autocarro que o trazia de uma zona menos abastada nos arredores, onde os edifícios de tijolo vermelho fuligem contavam histórias diferentes das gárgulas sorridentes da universidade. Samuel, ou Sam, como preferia, de pele escura que contrastava com a palidez da maioria, cabelo crespo bem aparado sob um gorro simples, mergulhava nas páginas de poetas que entendiam a linguagem da alma. Ao desembarcar nos portões imponentes de Cromwell, o contraste era brutal. Ali, Richard Ritchie Harrington, epítome do privilégio branco e endinheirado, descia de um carro desportivo reluzente, o seu riso fácil ecoando entre o seu séquito de admiradores. Os seus olhares cruzavam-se por um instante fugaz. O de Ritchie, um esgar de puro desdém que Sam aprendera a ignorar, ou assim tentava convencer-se. Na aula de literatura comparada da professora Eleanor Vance, uma mulher negra elegante, com uma presença que impunha respeito silencioso, a atmosfera era tensa. A professora Vance, ela própria uma ex-aluna de Cromwell que quebrara barreiras, lançou uma questão provocadora sobre a subversão da linguagem em textos pós-coloniais. Sam, cujos olhos castanhos escuros, normalmente fixos no chão para evitar confrontos, brilhavam com a compreensão, sabia a resposta. Hesitou, o receio habitual a prender-lhe a voz. Quando finalmente tentou articular um pensamento, Ritchie interrompeu-o com uma piada sobre sotaques exóticos que tornam a poesia ainda mais interessante, arrancando risos da maior parte da turma e desqualificando a potencial contribuição de Sam. Sam encolheu-se na cadeira, o calor da vergonha a subir-lhe pelo pescoço. A professora Vance lançou um olhar crítico a Ritchie, um silêncio pesado pairando por um momento antes de ela retomar a aula com mestria. Nos corredores labirínticos, ladeados por retratos a óleo de antigos reitores de semblante severo, Sam caminhava sozinho. A sua mochila gasta um escudo frágil. O grupo de Ritchie passou por ele e um dos seus acólitos, um rapaz robusto chamado Tom, acidentalmente esbarrou em Sam, derrubando-lhe os livros. Risadas ecoaram. Ups, desculpa lá, sombra, não te vi aí. A invisibilidade era por vezes uma arma de dois gumes. O seu refúgio era a biblioteca bodleiana da universidade, um santuário de sileio-conhecimento ancestral, onde o cheiro a papel velho e madeira encerada acalmava sua alma. Ali, debruçado sobre uma mesa de carvalho maciço, Sam preenchia cadernos com fragmentos de poemas, observações aguçadas sobre o ambiente hostil, a sua caneta única confidente. Um breve flashback invadiu-lhe a mente. A sua mãe, os olhos brilhantes de lágrimas e orgulho, a entregar-lhe o dinheiro contado para a caução do alojamento universitário, a sua voz embargada pela esperança de um futuro melhor para o filho. Aquele futuro, no entanto, parecia cada vez mais um campo de batalha onde a sua mera existência era uma afronta. O catalisador, o ponto de não retorno, chegou numa tarde soalheira de terça-feira. No pátio central da universidade, um relvado impecavelmente aparado onde os estudantes se reuniam entre aulas, o burburinho era intenso. Ritchie, no seu elemento, querendo impressionar uma rapariga de cabelo louro e olhos vazios que acabara de conhecer, e para entreter o seu grupo leal, escolheu Sam como alvo da sua crueldade casual. Sam estava sentado num banco, tentando saborear um sanduíche simples de queijo e pickles, a sua única refeição substancial do dia. Ritchie aproximou-se, fingindo um tropeção desajeitado, e derramou deliberadamente um copo grande de sumo de laranja caro sobre a camisa simples de Sam e os seus cadernos abertos. Oh, valha-me Deus! Que desastrado que sou! Exclamou Ritchie, a sua voz a pingar falsa preocupação, enquanto o sumo escorria pela roupa de Sam, deixando uma nódoa pegajosa. Desculpa lá, meu caro. Essa mancha aí... Bem, algumas manchas são mais difíceis de tirar, não é? Quase parece que faz parte de ti. Risadas explodiram à sua volta. Alguém, provavelmente Tom, filmava tudo com o telemóvel, o ecrã a brilhar sob o sol. Sam ficou paralisado, a humilhação a queimar-lhe o rosto como ácido. O cheiro adocicado e enjoativo do sumo, o riso trocista, o olhar sádico de Ritchie, tudo se fundiu numa onda de náusea.
O vídeo, editado com legendas cruéis e música de circo, não tardou a viralizar nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais internas da universidade. O rei do sumo ataca novamente, dizia um dos títulos. Sam faltou às aulas nos dias seguintes. A vergonha era uma capa pesada, a raiva uma brasa impotente no seu peito. No seu pequeno quarto no bloco de estudantes, revia o vídeo vezes sem conta, cada visualização uma nova facada. A imagem da sua própria figura encolhida, coberta de sumo, e o sorriso triunfante de Richie tornaram-se uma obsessão dolorosa. Foi ali, no silêncio do seu quarto, que algo mudou. O medo ainda lhe roía as entranhas, mas uma nova determinação, fria e afiada, começou a tomar forma. Ele não podia mais ser o saco de pancada passivo. A sua dignidade, pisoteada e ridicularizada, exigia uma resposta. Quando regressou à universidade, Sam era diferente. Por fora, a mesma figura discreta, por dentro, um observador metódico. Tornou-se uma sombra, os seus olhos atentos registrando cada ato de arrogância de Richie, cada comentário depreciativo a funcionários da limpeza, cada mentira descarada a professores, a sua necessidade patológica de ser o centro das atenções, as suas conversas vazias e carregadas de preconceito. O seu caderno, antes um refúgio de poesia melancólica, transformou-se num diário de campo da crueldade, um dossiê da hipocrisia de Richie Harrington. Cada detalhe, cada palavra, cada gesto era meticulosamente anotado. A professora Vance, com a sua intuição apurada, percebeu a mudança em Sam. O seu sumiço repentino e o seu regresso ainda mais silencioso não lhe passaram despercebidos. Um dia, após uma aula particularmente densa sobre a poesia de resistência, chamou-o para uma conversa no seu gabinete, um espaço acolhedor repleto de livros e arte africana. Não mencionou diretamente o incidente do sumo, mas falou longamente sobre como a arte, ao longo da história, fora uma ferramenta poderosa nas mãos dos oprimidos, uma forma de reivindicar a narrativa e expor a injustiça. A universidade vai organizar uma noite de microfone aberto, Vozes de Cromwell, no próximo mês, disse ela, os seus olhos fixos nos de Sam. É uma oportunidade para os estudantes partilharem os seus talentos, música, poesia, o que for. Acho que devias considerar participar, Samuel. Ela fez uma pausa, a sua voz suave mas firme. Às vezes a nossa voz é a única arma que temos, e ela pode ser surpreendentemente poderosa. As palavras da professora Vance ecoaram na mente de Sam. Inspirado, mas ainda dominado por uma hesitação compreensível, começou a trabalhar. As suas anotações detalhadas, a sua dor acumulada, a sua raiva fervilhante, a sua observação clínica de Richie, tudo começou a fundir-se, a transformar-se em material poético. Decidiu criar uma peça de spoken word, uma forma de arte que combinava a força da poesia com a urgência da performance. Passou noites em claro, trancado no seu quarto, a luz fraca do candeeiro a iluminar as páginas do seu caderno. Escrevia, reescrevia, declamava em voz baixa, testando ritmos, procurando as palavras exatas, aquelas que cortariam como vidro. A peça começou a tomar forma, um monólogo incisivo e metafórico intitulado O Rei da Gaiola Dourada. Era uma alegoria feroz sobre um soberano mimado, oco e cruel, que reinava num castelo de aparências, a sua coroa feita de lata polida para parecer ouro. À medida que o dia da noite de microfone aberto se aproximava, a ansiedade de Sam atingia níveis quase insuportáveis. O medo da exposição, da possível retaliação, da humilhação ainda maior, lutava contra a necessidade premente de falar, de se libertar do peso que o esmagava. Richie, alheio a tudo isto, continuava os seus dias de glória vazia, talvez até intensificando as suas provocações subtis a Sam, que este agora ignorava com uma concentração férrea focado no seu objetivo. Uma vez, na cantina, Richie comentou alto o suficiente para Sam ouvir. Algumas pessoas deviam simplesmente aceitar o seu lugar e não tentar brilhar onde não são bem-vindas. Sam sentiu a picada, mas em vez de se encolher, a frase tornou-se mais um combustível para a sua arte. A noite do evento chegou, fria e ventosa, típica de um outono inglês. O auditório principal da universidade, o Sheldoniano, com a sua arquitetura imponente e acústica reverente, estava surpreendentemente lotado. Estudantes, alguns professores curiosos, funcionários. Richie e o seu séquito ocupavam, como de costume, a primeira fila, as suas vozes altas e os seus risos trocistas a destacarem-se no burburinho geral. Estavam ali claramente para se divertirem à custa dos artistas amadores. A professora Vance estava sentada numa das laterais, o seu rosto sereno, mas os olhos atentos. O mestre de cerimônias, um estudante de teatro com um entusiasmo contagiante, anunciou:
E agora, com uma peça original de spoken word, temos Samuel Adebayo. Um murmúrio percorreu a plateia. Muitos conheciam Sam apenas de vista, o rapaz quieto e invisível. Alguns lembravam-se vagamente do incidente do sumo. Richie e os seus amigos trocaram olhares divertidos, preparando-se para o entretenimento. Sam caminhou lentamente para o palco, o seu caderno de capa gasta nas mãos trêmulas. As luzes do palco encandeavam-no. Por um momento, o pânico ameaçou engoli-lo. Respirou fundo, lembrando-se do rosto da sua mãe, da dignidade que lhe fora roubada, das palavras da professora Vance. Aproximou-se do microfone, ajustando-o com um gesto hesitante. Levantou os olhos e, por um segundo, o seu olhar encontrou o de Richie. O sorriso trocista de Richie vacilou minimamente perante a intensidade inesperada no olhar de Sam. O silêncio no auditório tornou-se denso, expectante. Então Sam começou. Chamam-lhe o Rei da Gaiola Dourada. A sua voz, inicialmente baixa, quase um sussurro, começou a ganhar força, um timbre inesperado, carregado de uma emoção crua que prendeu a respiração de todos. Ele não lia simplesmente. Ele vivia cada palavra, cada verso, o seu corpo a acompanhar o ritmo da sua poesia. No seu poleiro de privilégio, penas de ostentação, ele canta canções de poder, mas a melodia é de ilusão. A sua gaiola, barras de ouro falso, brilhando sob um sol artificial, reflete não a sua grandeza, mas um vazio existencial. A narrativa poética de Sam descrevia, com metáforas cortantes e alusões inconfundíveis, o rei da gaiola dourada. A sua coroa feita de latão polido a cuspe, o seu trono construído sobre a humilhação dos outros, degraus de lágrimas invisíveis, o seu medo pânico de espelhos que refletem a sua alma enferrujada. Os gestos, as frases características, as situações ligadas a Richie eram habilmente tecidas na tapeçaria da sua poesia, reconhecíveis para muitos na audiência. Os cochichos começaram, discretos a princípio, depois mais audíveis. Olhares furtivos eram trocados, muitos deles dirigidos a um Richie cada vez mais pálido. O sorriso desaparecera completamente do seu rosto, substituído por uma máscara de incredulidade e raiva crescente. Os seus amigos olhavam para ele, desconcertados, a lealdade momentaneamente esquecida perante a força da performance de Sam. Vários telemóveis ergueram-se, gravando a cena. A professora Vance mantinha um leve sorriso nos lábios, um brilho de orgulho nos olhos. Sam continuou. A sua voz agora um instrumento poderoso, a sua presença no palco magnética. Ele gaba-se das suas manchas, nódoas de desprezo que nunca saem, acreditando que são medalhas, mas são apenas a prova da sua sujeira interna. Pois o rei da gaiola dourada teme a água limpa da verdade, que expõe a ferrugem sob o brilho, a sua patética nulidade. No clímax da sua poesia, a voz de Sam tremeu com uma paixão contida. Ele descreveu o medo constante do rei de que a sua gaiola, apesar de dourada, fosse frágil, que um sopro de autenticidade pudesse derrubá-la. Ao proferir a última palavra, verdade, olhou diretamente para Richie, um olhar que não continha ódio, mas uma clareza devastadora. Um silêncio estupefato caiu sobre o auditório. Durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, um único aplauso soou, hesitante. Foi seguido por outro e mais outro, até que uma ovação explodiu, preenchendo o vasto espaço. Muitos estudantes levantaram-se, aplaudindo com um entusiasmo que era tanto admiração pela coragem de Sam, quanto condenação tácita de Richie. Richie Harrington, lívido, o rosto uma máscara de fúria e humilhação indisfarçáveis, levantou-se derrompante. Tentou esboçar um dos seus sorrisos de escárnio habituais, mas o que saiu foi uma careta distorcida. Sem uma palavra, virou costas e saiu apressado do auditório, quase a correr, sob os olhares de desprezo, choque e uma estranha satisfação da maioria. Os seus amigos mais próximos hesitaram, olhando uns para os outros, antes de alguns o seguirem de forma desajeitada, enquanto outros permaneceram nos seus lugares atônitos e talvez reconsiderando as suas alianças. No palco, Sam permaneceu imóvel por um momento, o peito a arfar, o caderno ainda nas mãos. Uma onda de exaustão e um alívio indescritível percorreram-no. Ele fizera-o. Ele falara. Nos dias que se seguiram, a Universidade de Cromwell fervilhava. Os vídeos da performance de Sam e da fuga humilhante de Richie dominaram as redes sociais internas e até extravasaram para fóruns de estudantes de outras universidades. O título O Rei da Gaiola Dourada tornou-se o novo e indesejado cognome de Richie. De repente, muitos estudantes, antes silenciosos, começaram a partilhar as suas próprias histórias de bullying e microagressões sofridas às mãos de Richie e do seu grupo.
A fachada de popularidade de Richie desmoronou como um castelo de cartas. Quando Richie regressou à universidade, alguns dias depois encontrou uma realidade drasticamente alterada. A sua aura de poder e impunidade evaporara-se. Era recebido com um silêncio frio, olhares de reprovação ou um desprezo aberto. Os seus antigos seguidores e admiradores agora evitavam-no, atravessando para o outro lado do corredor ou fingindo não o ver. Foi visto várias vezes a andar sozinho pelos pátios, a sua arrogância habitual substituída por uma carranca ressentida e uma postura defensiva. A administração da universidade, pressionada pela repercussão do evento e pelas denúncias que emergiram, anunciou relutantemente a abertura de um inquérito formal sobre as alegações de bullying e comportamento impróprio. Para Sam, a mudança foi igualmente profunda, mas de natureza oposta. Embora ainda estivesse a processar a intensidade dos acontecimentos, sentia um alívio imenso, como se um peso invisível lhe tivesse sido retirado dos ombros. Ele não era mais o rapaz invisível. Outros estudantes bolsistas, minorias étnicas ou simplesmente aqueles que se sentiam marginalizados pelo sistema de privilégios da universidade aproximaram-se dele. Ofereciam palavras de apoio, partilhavam as suas próprias experiências, admiravam a sua coragem. Um pequeno, mas sólido grupo de amigos começou a formar-se à sua volta, pessoas que o viam e valorizavam por quem ele era. A professora Vance, num encontro discreto, parabenizou-o. Você usou a sua dor para criar algo incrivelmente poderoso, Samuel, disse ela, um raro sorriso a iluminar-lhe o rosto. Nunca deixe de escrever, nunca deixe de usar a sua voz. Meses depois, o outono dera lugar a um inverno ameno. Sam estava sentado num banco no mesmo pátio onde fora humilhado, mas agora conversava animadamente com os seus novos amigos, o riso fácil a escapar-lhe. Ele parecia mais leve, mais confiante. Ao longe, viu Richie, uma figura solitária encostada a uma parede, a cabeça baixa, à sombra do que fora. Os seus olhares não se cruzaram desta vez. Sam não sentiu necessidade. Voltou a atenção para a conversa, pegou no seu caderno, agora preenchido com novas ideias, novas formas, e começou a escrever. Não eram mais versos sobre a dor do passado, mas sobre as complexas e por vezes esperançosas